E se ao nosso redor a realidade não fosse a única? E se a cada decisão, cada suspiro, cada pensamento criasse um reflexo distorcido do mundo que nós conhecemos? Bom, talvez você acredite que vive em apenas um universo, mas e se eu te dissesse que há infinitos? Bom, bem-vindo ao multiverso. E você que é novo no canal, já se inscreva, deixa o like e compartilha esse vídeo, pois nele irei explicar para vocês as diferenças e rituais sobre o multiverso. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Bom, o termo multiverso, pessoal, ele pode soar como ficção científica, devido a muitos filmes que saíram recentemente com essa temática. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Deadpool e Wolverine, dentre tantos outros por aí. Mas para você que conhece, sussurros sobre realidades paralelas já existem há mais de anos, né? Milênios na verdade. Inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre realidades paralelas, mundos paralelos. Recomendo bastante que vocês assistam, tá? Bom, de pergaminhos babilônicos a manuscritos medievais, há registros que falam de mundos espelhados, camadas invisíveis, dimensões onde criaturas antigas caminham livremente sem nenhum pudor. E a verdade é que algum desses lugares podem sim ser acessados. Aí você me pergunta, como assim, narrador? Esses locais podem ser acessados? É possível isso? Sim, os ocultistas antigos tinham conhecimento sobre isso, conseguiam caminhar por esses mundos e foi assim que nasceram muitos das criaturas sobrenaturais que vocês conhecem vieram desse local, tá? Desses locais, na verdade. Bom, os antigos sumérios falavam de Kur, tá? Que é K-U-R, tá? Que era um reino abaixo da terra, mas não era apenas um submundo como o pessoal conhece. Era uma realidade paralela. No Egito Antigo, o Duat, que era um espaço entre a vida e a morte, onde os deuses viajavam para manipular o destino dos homens. E nas terras frias da Escandinávia, havia o Yggdrasil, tá? Que era a árvore que sustentava os nove mundos. Essas histórias elas não eram apenas metáforas, elas eram advertências de coisas que estavam acontecendo e muitas coisas que ainda iriam acontecer. Bom, enfim, vamos falar agora sobre os guardiões e as criaturas antigas que habitam nessas dimensões. Muita gente pergunta se existem seres sobrenaturais do outro lado. Eu sempre digo que sim, tá? Bom, se existem portais, existem também os guardiões. Relatos encontrados no Codex Umbrae descrevem os Azeuku, tá? Que são entidades que não pertencem ao nosso tempo. Eles são altos, magros, pele como pedra rachada, olhos sem pupilas e um som constante de respiração, mesmo quando eles estão imóveis. Mas eles não são as piores presenças do multiverso, não, claro que não. Em mundos mais distantes, habitam as criaturas mais antigas, tá? Seres que pertencem às estrelas, né? Eles precedem inclusive a criação do universo, que se alimentam não da carne, mas da consciência. Para exemplificar isso, eu acho que o Galactus do filme do Quarteto Fantástico é o que mais se aproxima da descrição dessa criatura aqui, tá? E quando você se aproxima deles, você simplesmente desaparece, você é obliterado. Você simplesmente some da realidade. Não é nem que você morre, você simplesmente deixa de existir completamente, suas partículas deixam de existir, e você se torna apenas como eu posso dizer, um fiapo no universo. Eu acho que é por aí, tá? Enfim. Não há portais visíveis a olho nu, antes que alguém pergunte: ah, narrador, tem como eu ver esse portal? Tem como eu descrever essa porta? Não, não tem. Ninguém consegue, nunca ninguém conseguiu, nem os ocultistas conseguem ver esse portal a olho nu, tá? Para você atravessar, é preciso primeiramente enfraquecer o tecido da realidade, que para quem não sabe o que é a camada que separa o mundo físico do mundo espiritual. Tá? É como se fosse uma membrana, muito semelhante à membrana dos bebês. Quando eles nascem, tem aquela membrana. É muito parecido com aquilo ali. E quando você enfraquece essa membrana, você consegue não só ver o mundo espiritual, como também, teoricamente, consegue tocá-lo, consegue visualizar e consegue até atravessar.
tá? E alguns locais têm o tecido mais fino, como eu já falei, cemitérios, igrejas, locais onde ocorreram mortes violentas, lugares onde são feitos rituais. Por isso que eu sempre digo para a galera não fazer ritual no quarto, porque isso enfraquece o tecido e deixa você sujeito a todo tipo de problema lá, né? Pode aparecer 1000 criaturas no seu quarto, tá bom? Mas enfim, o pessoal teima, mas tá aí o aviso. Antigos magos, tá? Eles utilizavam 3 métodos para poder ter acesso a esses locais. O método número 1 é o ritual da frequência, usando sons específicos que vibram na mesma ressonância da outra dimensão. Ele usava algum instrumento, podia ser um instrumento, uma pedra, enfim, algum objeto mágico, que vibrava na mesma frequência do que vibraria na outra dimensão, tá? Porque na outra dimensão existiria um objeto semelhante a esse, que estaria vibrando na mesma intensidade. Quando os dois vibrassem ao mesmo tempo, seria feita uma espécie de fenda, tá? De um portal que permitiria que o magista atravessasse. Esse é o primeiro método. O segundo seria o caminho do espelho, onde o reflexo deixa de imitar e começa a agir por conta própria. É muito comum aqui no YouTube, no TikTok também, você com certeza já deve ter visto, pessoas brincando na frente do espelho e quando elas começam a fazer certos movimentos, o reflexo começa a agir estranho, fica deformado, muitas vezes age sozinho. Dizem que aquilo ali é um sinal de que o multiverso existe, né? Que existiria uma realidade paralela onde você não é você, seria outra coisa, disfarçado de você, entendeu? Então, se você conseguir interagir com essa sua outra versão, ela poderia puxar você para lá. Seria mais ou menos isso. E a terceira forma seria o selo de sangue. Nesse caso, já exigiria um sacrifício, né, para abrir essa fenda, mas a travessia vai cobrar um preço. E muitas vezes não é você que volta, tá? No filme Hellboy de 2004, não sei se vocês se lembram, que é um filme antigo, mas naquela parte inicial, Rasputin lá, ele estava tentando fazer isso. Ele estava abrindo uma fenda, tentando abrir uma fenda no espaço-tempo para acessar o inferno. Tanto que o Hellboy passou. Tanto que quando eles conseguem atirar nele, eles fecham a fenda, eles tomam todo o cuidado para ver se não passou mais alguma coisa, porque ficou muito tempo aberto. E cada vez que fica aberto, criaturas podem passar, tá? Enfim, existem alguns casos registrados sobre o multiverso. O pessoal pergunta, tem como uma pessoa passar? Sim, tem como uma pessoa passar e é sobre isso que eu vou falar. No ano de 1894, no vilarejo de Boscobel, na Inglaterra, um homem chamado Harry Claiborne simplesmente desapareceu na feira. O cara simplesmente sumiu. Testemunhas afirmam que ele simplesmente se dissolveu no ar. 3 meses depois, o cara apareceu no mesmo lugar, mas ele dizia que tinha se passado 60 anos, olha só, 6 décadas, e que estava fugindo de uma criatura. Estava perseguindo ele lá. Muito parecido com o que acontece em Stranger Things, tá? Outro caso, que foi registrado na Sibéria, conta sobre um explorador que entrou em uma caverna e encontrou seu próprio corpo já em decomposição. Ele correu, fugiu, mas nunca mais foi visto. Enfim, outro relato interessante, né, que o pessoal sempre comenta, é a teoria dos dois mundos, né? Quando você começa a chamar por você no espelho, o seu outro eu consegue ouvir e poderia teoricamente tentar te puxar. Mas isso aí já é uma teoria, não boto muita fé nisso não. Bom, esse é o relato de Aaron Velasco, tá? Que é um ocultista do México, que ele acreditava que poderia cruzar para uma outra dimensão onde o tempo não existia. O cara tentou fazer isso. Ele começou a reunir todos os elementos, espelhos antigos, uma lâmina ritualística, um cântico proibido, e na noite específica, né, que era a noite de eclipse, ele começou a fazer esse ritual. O reflexo no espelho começou a sorrir para ele antes dele mesmo. O vidro se liquefez, né, ele perdeu a consistência, como água, né? E algo puxou a mão dele. Ele começou a gritar, mas continuou fazendo. Quando ele atravessou, ele descreveu um céu feito de ossos, tipo assim, um céu só com ossos humanos, e criaturas rastejando nas nuvens, ou seja, um negócio bem assustador. A última anotação no diário dele dizia: eles sabem que eu estou aqui. Depois disso, Iron
nunca mais voltou. Bom, e para concluir esse vídeo, o multiverso, pessoal, ele não é só um conto de fadas, tá? Nem coisa de filme, não. Ele é um labirinto de portas que jamais devem ser abertas, tá? Isso é sério, tome muito cuidado com isso. Mas sempre vai ter os curiosos dispostos a querer fazer. Sempre tem uma galera que quer desafiar, né? E acabam se lascando. Bom, talvez você já tenha até estado do outro lado, só não se lembra. Afinal, como é que você pode ter certeza de que esse é o seu universo? Enfim, fiquem todos aí com essa reflexão, tá? É com essas palavras que eu vou deixando vocês por hoje. Se gostaram do vídeo, deixe nos comentários que eu irei trazer um outro vídeo mais completo, com mais informações sobre o multiverso. Esse foi apenas um aperitivo, por assim dizer. Enfim, deixem suas sugestões, deixa o like, isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais pessoas. E, enfim, dá essa moral pra mim, se inscreve se não é inscrito, tá? Vou deixando vocês por hoje. É como sempre um grande prazer estar aqui. Fiquem todos na paz e até breve, meus pequenos.